Vamos lá então. A aula de hoje é curtinha, jogo rápido. É abscesso pulmonar. Doutor, nós temos uma pergunta. Prova, afinal, todo o conteúdo? Sim. Final sim. Fechou. Bom, vamos lá então, gente. Abscesso pulmonar, né? O abscesso pulmonar a gente sabe que ele antes, como diz o outro, já de antemão, a gente já sabe que ele vem ali de mãos dadas, ele vem homologado a outras patologias, né? Ele nunca vem sozinho, nunca surge sozinho. Então, do abscesso que aconteceu alguma coisa, né? Então, a definição desse abscesso pulmonar, ele definido pelo livro, pela clínica médica, como uma lesão necrótica, né? Que contém pus dentro do parênquima pulmonar, tá? Então essa é a definição pela clínica médica e pela pneumologia, né? Lesão necrótica contendo pus dentro do parênquima pulmonar. E o próprio nome já fala, é um abscesso, teve pus, formou pus. Pus eu sei que é um líquido exudativo. Então, se eu sei que é um líquido exudativo, eu já posso prever que tem infecção. Então, ele é um quadro de origem infecciosa que pode ser único, pode somente ter um foco de abscesso, ou pode ser múltiplo, pode ter múltiplos focos de abscesso, ou até de forma global, quando se trata do parênquima pulmonar, beleza? Mas a princípio, na escada de patologias, não costuma fazer o englobamento total. É focal ou a esses múltiplos pontos, não há uma toma completa do parênquima, beleza? Falando da etiopatogenia ou etiopatogênese, você tem essa evolução, né? Você tem isso como um resultado de uma evolução de um foco ou múltiplos focos pneumônicos, né? No português pneumônicos, focos afetados ali, focos que foram acometidos diretamente por contaminação de germe, né? Característicos como germes piógenos necrotizantes, porque tem que ter essa característica da necrose para fazer esse acúmulo de exudato. Pode sim o paciente ter uma enfermidade respiratória prévia ou não, tá? Ou às vezes pode ser como infecção primária mesmo, esse paciente já se contaminou com germe piógeno necrotizante. Beleza? E nós temos alguns fatores associados, né? Quais são esses fatores? Primeiro, você tem a colonização que começa lá na orofaringe e nas vias aéreas superiores, né? Por esses germes. Depois você tem condições predisponentes de aspiração para esse germe entrar para dentro do parênquima lá para baixo. E já nessas condições predisponentes, aqui você tem aqueles fatores de risco para o desenvolvimento do abscesso pulmonar. Esses fatores de risco podem girar desde a própria contaminação até a própria fragilidade imunológica do indivíduo. Beleza? Ou seja, o paciente que está sob corticoterapia, paciente imunodeprimido, ou o paciente que já teve uma infecção prévia, ficou bem degradado o parênquima pulmonar,
o tecido em si ficou bem baleado lá mesmo, né? Então, são algumas situações que vão favorecer essa infecção, esse surgimento desse quadro clínico. E esse abscesso pulmonar, no decorrer da sua clínica, pode resultar, né, no decorrer de um quadro pneumônico, na pneumonia, né, oriunda de germes piógenos comuns adquiridos lá pela via inalatória, beleza? Que foi o que ficou preso na orofaringe aquela hora que a gente falou lá em cima. Foi o que ficou retido lá e o paciente teve aqueles critérios para aspiração e o encarceramento desses germes dentro do parênquima. Alguns deles são os clássicos que a gente já viu, né? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, o Piógenes, são o comunzão, né? E nós temos também que citar a via hematógena, né? Só que aqui entra o que? A via hematógena mediante a produção de embolismo, né? Ou embolia séptica pode ocasionar abscesso pulmonar. Você tem um foco infeccioso que está lá no coração do paciente ou que está lá para baixo, vem como embolia séptica, vem parar lá dentro do parênquima. Tá? Então não é só por via inalatória. Na maioria das vezes, né, esses abscessos eles têm um caráter múltiplo e de menor tamanho. São abscessos pequenos. Vem oriundos ali do Staphylococcus aureus, né, de alguns germes gram-negativos e anaeróbios. São os mais que aparecem de forma mais comum dentro desses múltiplos abscessos pequenos. Beleza? E a localização desse abscesso dentro do parênquima vai depender do mecanismo patogênico da produção da clínica. Vai depender do germe. É o que eu falo. Vai depender do germe e vai depender de como está a imunidade do paciente. Vai depender se houve patologia, patologia pulmonar prévia, se essa patologia pulmonar já fez uma degradação do parênquima ou não. Porque às vezes o paciente teve uma patologia de caráter de aparelho respiratório, mas afetou pleura lá, tá? Não afetou direto o pulmão, o tecido em si. Então a gente sabe que já tem uma resistência maior a essa situação. Agora não, o paciente já é um paciente que eu sei, vamos botar lá um exemplo. Paciente que eu sei que ele é tabagista já há 50 anos, né? Paciente tabagista há 50 anos, paciente vive dando pneumonia. Aparece lá uma hora lá com um quadro de uma pneumonia bacteriana, mas uma clínica mais bem elaborada, um paciente mais grave, você radiografa o paciente, está aquele rolo lá na radiografia. Você bota o trocate para drenar o tórax desse paciente, para fazer essa toracocentese, e esguicha pus para fora. Beleza? Então você já sabe que é um paciente que vai ter um tratamento um pouco mais complicado por essas lesões pulmonares prévias. Então nós temos na aspiração os segmentos, né, ou lóbulos comprometidos dependem da posição que o paciente tenha durante a aspiração. Isso aqui quer dizer o quê? O que a gente meio acabou de falar. Vai depender de lóbulo lesionado, de onde vai ser a maior afetação. A localização mais comum é nos segmentos posteriores dos lóbulos superiores e segmentos apicais inferiores, quando em decúbito supino, tá? Então essas são as áreas de mais acometimento nessas situações aqui.
Quando esse mecanismo ele é pela via hematógena, né? Você tem aquele abscesso múltiplo e pequeno, ele tende a se instaurar, ele tende a estar mais focado ali em lóbulo inferior. Beleza? E nós temos as localizações que são mais raras de ser cometidas, né? Principalmente quando você fala de lóbulo médio, tá? E língua, quando você fala da instauração do micro-organismo antes de descer. Antes dele descer lá para a via aérea baixa mesmo. Isso você tem muito em quadros que ocorrem obstrução bronquial. Você observa nesses pacientes afetações de lóbulo médio, né? O paciente teve afetação maior no lóbulo médio e tem brônquio obstruído ali. Mas é mais raro. Beleza? E as manifestações clínicas do paciente que tem o abscesso pulmonar são as clássicas, né? Quase padrão da pneumonia. Quando você tem um quadro agudo, que geralmente é o quadro mais comum, que é o quadro que o paciente vai para o pronto-socorro, que ele vai buscar ajuda, que a coisa está feia, é quando o paciente apresenta aquela tosse mais violenta, o paciente está cursando com febre, já aquela febre que não abaixa em casa, e ele começa a falar para você que na tosse está saindo um catarro meio, às vezes esbranquiçento e esverdeado com as bolinhas. É aquela expectoração purulenta. E essa sintomatologia ela vem acompanhada de dor no tórax. Às vezes pode ser aquela dor quando o paciente tosse, por causa da própria fadiga musculatória, ou pode ser aquela dor constante mesmo, por causa da própria afetação do parênquima já, né? Em poucos dias essa expectoração ela se torna mais abundante, né? E começa a ter um odor fétido. Então o paciente começa a se preocupar porque está saindo aquele catarro esquisito, né? E está fedido. O paciente começa a cursar também, às vezes, com halitose, com mau hálito. Catarro esverdeado? Isso. Aí o paciente começa a falar que está com halitose, está com mau hálito demais, estou com muito mau hálito. Não é, por causa do exudato que ele está botando para fora, né? Então, os mais característicos são a halitose, ou você pode associar aqui junto com a halitose a tosse expectorativa fétida. Muitas vezes esse paciente tem algum foco séptico dentário também, tá? Geralmente você pode olhar. Uma vez nós tínhamos um paciente no internato, um guri de 20 e poucos anos, e esse menino tinha que estar drenando abscesso toda semana. Parecia abscesso na coxa, abscesso debaixo da costela, abscesso na axila, abscesso para tudo quanto é lugar. Você drenava um, aparecia outro. E era aqueles abscessos grandes mesmo, tamanho de uma laranja, assim, ó. Era aquelas bolas. Mas isso aí já era por via linfática, né, doutor? Também, isso. Aí já dissemina por via linfática. Aí, faz ecografia transesofágica no guri para ver se para descartar endocardite. Tudo quanto é coisa, não tinha nada. Um dia, um chefe chega e fala assim: alguém inspecionou a arcada dentária dele? O mais básico. Ninguém inspecionou. Não, o cara um abscesso, o cara chegou aqui feio aqui. Olhou, o cara, o guri tinha uns 3, 4 dentes podre. Um foco séptico dentário violento ali. Levou o guri no odonto, acabou o problema. Extraiu os dentes que estavam podres, acabou. Um abscesso com um encharcado de antibiótico 15 dias. Drenava, não parava de dar abscesso no cara. Beleza?
E também a grande quantidade de expectoração, que é o que vai te caracterizar. Mas grava bem o mau hálito do paciente e a expectoração fétida. Beleza? Vamos lá. Diagnóstico. Primeira coisa, né? A clínica sugestiva. A gente acabou de falar, o paciente tem esse odor fétido no hálito dele e na expectoração. E alguns fatores de risco que você já viu lá para trás, né? Você vai, pede a radiografia para o seu paciente e você começa a observar no raio-x o que? No anteroposterior e no perfil, no lateral, você começa a observar algumas cavitações com paredes engrossadas, tá? Você começa a observar cavitações com paredes bem engrossadas. É quase bem delimitado. Beleza? Você quase não vê opacidade intersticial para-ileal. Beleza? O sinal característico são essas cavitações com as paredes espessas. E o diagnóstico diferencial entra algumas outras patologias que possuem essas lesões cavitárias similares ao do abscesso, tá? Primeiro, tuberculose. A gente sabe que a cavitação da tuberculose geralmente é uma cavitação às vezes mais bem delimitadinha, a parede não é tão engrossada, né? A do abscesso já são lesões maiores, mais sugestivas. A própria micose pulmonar, ela faz cavitação, só que é uma disseminação mais por completo. E a própria vasculite. Vasculite, sim, a vasculite pode fazer clínica similar ou até mesmo aparecer cavitações específicas no raio-x de tórax do paciente. Então acaba que entra como um diagnóstico diferencial. Menos comumente entidades subjacentes, né, como carcinoma broncogênico, infarto pulmonar e anomalias congênitas que se infectem, particularmente o próprio sequestro e o cisto broncogênico. Menos comum. Mais comum aparecer, você classificar como diagnóstico diferencial, são essas três enfermidades: tuberculose, a micose pulmonar e a vasculite. Como que eu trato esse paciente? Vai depender do hospital que você trabalha, vai depender de onde você está para adotar o protocolo, né? A gente sabe que tem protocolo que adota, tem hospital que adota protocolo e tem hospital que adota outro protocolo. Vamos lá. Tudo vai depender do germe que você está suspeitando. Falando aqui de forma geral, de forma generalizada, você trata esse paciente com clindamicina ou metronidazol e complementa com uma penicilina cristalina, tá? Primeira coisa, vamos ver aqui como é que vai funcionar
a indicação de internação para esse meu paciente? Quando que eu interno? Clássico. O paciente começa a ter afetação já de desestabilização global, né? O paciente começa a cursar com dispneia. É aquele paciente que você bate o olho e fala assim, isso aqui não dá para ir embora. Beleza? Vamos lá. Trato esse camarada como? Internei meu paciente. No hospital, você começa com o esquema A, que ele gira com monoterapia. Apenas essa primeira opção, mas são dois que já vêm junto conjugados. Que Pode é repetir um pouquinho, doutor? No paciente internado, o paciente que está internado, você vê que o paciente está descompensado, não vai mandar embora. Você pode começar com o esquema A em forma de monoterapia, né? No tratamento empírico em monoterapia. E a primeira opção de medicação que a gente tem, elas já são duas associadas, geralmente já vem associado já, que é a ampicilina com sulbactam. Beleza? Ampicilina com sulbactam, geralmente você faz 2 gramas a cada 6 horas para esse paciente. É uma paulada de antibiótico. Agora, se você quiser, você pode usar também o meropenem, pode usar o próprio moxifloxacino, que hoje se associa para o paciente com Covid. Uma droga via oral. Eu sou assim, já está internado, passa endovenoso. Por isso que o esquema A te dá 4, 5 opções. Aí vai da tua experiência de tratamento e as resistências que o paciente tem. Tá na dúvida, faz um antibiograma. Né? Com o antibiograma já sai o que está resistente e o que está sensível. Clássico do Paraguai, piperacilina com tazobactam. Famoso na clínica médica. Ou a própria clindamicina também. Agora, um paciente que já ofereceu resistência, não, eu preciso fazer uma associação. Beleza, vamos fazer o esquema B. O esquema B ele me fala como um tratamento empírico com associação, que aqui eu posso associar a clindamicina com uma cefalosporina. Clindamicina, 600 mg endovenoso cada 8 horas, e aí eu escolho uma cefalosporina e mando para dentro, tá? Aí tem cefuroxima, tem ceftriaxona, o que mais? Tem uma que é cefutixima, tá? Escolhe uma cefalosporina para associar com a clinda, né? Cefalosporina de segunda ou terceira geração tem que ser aqui, tá? Já um patamar já mais bem elaborado. E aí você faz a profilaxia e cuida da sintomatologia do paciente. Como assim? Deu febre? Controla a febre. Tá com dor? Controla a dor. Basicão do paciente internado. Internado geralmente a gente faz, né? Dieta via oral 0, né? Hidratação, soro fisiológico, 30 a 40 ml por quilo de peso. E aí você entra com as medicações e bota lá embaixo os profiláticos e sintomáticos, né? Agora, um detalhe para esse paciente. Esse paciente você tem que indicar fisioterapia e drenagem postural para ele. Beleza? Fisioterapia e drenagem postural. Quando que eu mando esse paciente embora? Quando eu tiver tido um controle, né? O controle do quadro com antibiótico terapia venosa.
Estabilizou meu paciente. O paciente tem uma boa tolerância por via interal, beleza. Posso passar o antibiótico por via oral e dar alta para o meu paciente. Aí o meu paciente vai embora sem antibiótico? Não, ele ainda vai embora com clindamicina, ou vai embora com amoxicilina mais clavulanato, amoxiclavulanato, ou vai embora com levofloxacina ou com moxifloxacina, para acabar de completar o tratamento. Beleza? E aí você vai checando na bioquímica e no laboratório como tá o controle até fazer o desmame do antibiótico. Beleza? Geralmente, esse tratamento dura de 2 a 4 meses. Geralmente, né? E a drenagem? Quando a gente fala da drenagem, essa drenagem ela pode tanto ser espontânea, que é o paciente começar a botar esse abscesso, botar essa coleção de pus para fora espontaneamente, pela tosse, tal, beleza? Ou já chega aquele paciente carregadão. Aquele paciente que quando você faz a radiografia tá tudo tampado. Aí você tem que fazer a drenagem lá atrás, passar o trocate bonitinho e drenar o tórax do paciente, drena aquele pus, né? E bota no selo d'água até parar de oscilar. Beleza? Paciente clássico de clínica médica, paciente complicado de pneumonia bacteriana. Beleza, doutores? Prognóstico. Geralzão do prognóstico, né? Tem uma mortalidade relativamente alta, porque quando o paciente busca ajuda, é porque já está muito complicado, muito comprometido, muito complicado esse parênquima pulmonar dele. Já está bem degradado, né? E dentro do próprio prognóstico, fala o que? A rapidez do manejo e a indicação precisa dos procedimentos de drenagem melhora substancialmente o prognóstico do paciente. Então, quando você esvazia o pulmão desse paciente de uma forma mais rápida e entra com antibiótico terapia correta, o prognóstico melhora. Esses pacientes que chegam com esses quadros infecciosos agravados, tá na dúvida, pede antibiograma. Tá na dúvida, colhe a amostra desse abscesso aí e manda para fazer antibiograma. Não fica brigando com bactéria que não gasta cartucho com bactéria que não vai morrer, tá? Já passa o antibiograma, já entra na veia do germe que for a medicação necessária. Beleza, doutores? De boa, né?